alternativa para inverter o quadro. Quer investir no agronegócio, mas tem dúvidas quanto à sua rentabilidade? Invista hoje no agro de forma profissional como fonte de renda primária. Temos as melhores soluções do agro adequadas à sua capacidade financeira. A Agvinst oferece os mais variados serviços assentes na qualidade, compromisso, rigor e confiança, a fim de ajudá-lo a alcançar os seus objetivos em tempo hábil. Agvinst, o bom conselho paga-se por si. Bom dia. A missa de corpo presente e cortejo fúnebre acontece esta sexta-feira de José Eduardo dos Santos na presença dos representantes do Estado e na ausência dos filhos mais velhos. O cortejo fúnebre do ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, tem início hoje com saída do Miramar a esta hora 10. O cortejo vai terminar na Praça da República, onde terá início a cerimónia oficial de Estado. E é também esta sexta-feira que Marcelo Rebelo de Sousa chega a Luanda, o presidente português, para participar nas exéquias fúnebres de José Eduardo dos Santos. A acompanhar o presidente de Portugal está o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Os restos mortais do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que faleceu no passado dia 8 de julho em Barcelona, Reino de Espanha, chegaram ao país no passado sábado, dia 20 deste mês, depois de mais de um mês de luta pela transladação do corpo face à posição que os filhos mais velhos haviam apresentado, rejeitando a realização do funeral do pai, sob a liderança de João Lourenço. A cerimónia oficial continua, portanto, amanhã, sábado, e termina domingo, dia em que será feito o funeral de Estado. Depois disso, os representantes do Estado regressam à residência oficial de José Eduardo dos Santos para apresentarem as condolências à família. O funeral de José Eduardo dos Santos tem sido marcado por uma disputa na transladação do corpo entre a família do ex-presidente José Eduardo dos Santos e o atual governo, sobretudo liderado por João Lourenço. José dos Santos, a filha de José Eduardo dos Santos, admitiu mesmo recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para contestar a chegada do corpo a Luanda, que este domingo vai-se enterrar. José Eduardo dos Santos, que governou Angola de 1979 a 2017, morreu a 8 de julho deste ano, aos 79 anos de idade. Que, se estivesse em vida, domingo, dia 28, completaria 80 anos. Morreu, infelizmente, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos 5 anos. José Eduardo dos Santos nasceu em Luanda em 1942, filho de Eduardo Avelino dos Santos e Jacinta José Paulino, ambos falecidos, descendente do lado paterno dos Pereira dos Santos Vandonen. Seu pai era funcionário da Câmara de Luanda. Estudou no Liceu Salvador Correia e em setembro de 1961 fugiu clandestinamente para a República Democrática do Congo para combater contra o colonialismo, tendo sido enviado à ex-União Soviética em 1963, onde se licenciou em Engenharia de Petróleos no Instituto de Baku, Azerbaijão. José Eduardo dos Santos, como é também conhecido por GES, fez igualmente formação em comunicações militares depois de concluir a formação em engenharia. O ex-presidente que vai a enterrar este domingo, José Eduardo dos Santos, foi o primeiro cidadão a ser ministro das Relações Exteriores do nosso país e foi quem representou a então República Popular de Angola. A data da sua adesão à Organização das Nações Unidas, foi vice-primeiro-ministro e ministro do Plano até 1979, a altura em que foi eleito no Comitê Central do MPLA para ser o sucessor
do presidente António Agostinho Neto, digamos, o primeiro presidente de Angola. O presidente José Eduardo dos Santos, que, digamos, assume o poder com apenas 37 anos de idade, na altura disse que não era uma substituição fácil, mas era necessária depois de um conflito na altura, aos 37 anos de idade. Dizíamos que depois de um conflito de quadros denominados fraccionismo num Estado socialista em guerra civil e com o MPLA dividido por causa da tentativa falhada do golpe e das milhares de mortes seguidas, com todas as possibilidades para destruir o legado do seu antecessor, o presidente António Agostinho Neto, usando as divisões, digamos, as divisões internas no MPLA causadas pelo 27 de maio. José Eduardo dos Santos fez o contrário, o denominou o fundador da nação, colocou a sua estátua no largo onde foi proclamada a independência, assinalou o 17 de setembro como data do aniversário do seu antecessor, como o dia do herói nacional, edificou um mausoléu, o memorial em homenagem a António Agostinho Neto, gerido pela Fundação Agostinho Neto, cujo Conselho de Administração é presidido pela família, neste caso a sua ex-esposa, ou a viúva, Maria Eugênia Neto. Quando José Eduardo dos Santos tomou posse em 1979 para exercer a função de Presidente da República de Angola, imperava o sistema de partido único e existia uma lei segundo a qual era o presidente do MPLA que decidia sobre a pena de morte, lei que José Eduardo dos Santos decidiu revogar com efeitos imediatos. O primeiro despacho exarado por José Eduardo dos Santos, enquanto Presidente da República de Angola, foi a abolição da pena de morte. José Eduardo dos Santos instituiu o Parlamento e os tribunais com juízes a decidir os vereditos. Com esta medida, José Eduardo dos Santos consegue proibir os fuzilamentos e inicia uma política de ratificação e reintegração dos militantes de outros partidos. José Eduardo dos Santos, que faleceu a 8 de julho, vai a enterrar este domingo. Avanço-lhe agora do quadrante das eleições gerais realizadas na passada quarta-feira, dia 24, neste caso desta semana, cujos resultados provisórios começaram a ser divulgados desde ontem e nesta altura segue este processo de atualizações, onde até o momento a vitória continua a ser apontada para o MPLA e o porta-voz do MPLA minimizou as queixas da oposição sobre os resultados eleitorais e prometeu melhorar a governação do país após a perda de 25 deputados na Assembleia Nacional. Disse Rui Falcão: temos uma maioria absoluta, não devemos estar preocupados e vamos governar o país com essa maioria absoluta, afirmou Rui Falcão Pinto de Andrade. Rui Falcão, que não quis encontrar uma justificação para o fraco resultado do partido, particularmente em Luanda, Zaire e Cabinda. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vossa presença. Em segundo lugar, dizer que a CNE acabou de confirmar a 5ª vitória eleitoral do MPLA, desta vez com uma maioria absoluta, o que nos dá o conforto necessário para governar Angola nos próximos 5 anos. Estamos todos satisfeitos. Eu queria aproveitar o ensejo para, em nome do Biro Político do MPLA, agradecer a toda a nossa massa militante e a todos os cidadãos que votaram no MPLA, na convicção de que tudo faremos para construir um país melhor. Não significativa, temos uma maioria absoluta, não temos que estar preocupados, vamos governar o país com essa maioria absoluta. São contingências da política, o veredito é popular, o povo entendeu que devia ser assim, nós vamos fazer a análise de forma ponderada e concluir onde é que erramos e onde é que fomos menos felizes. Eu continuo a dizer, a democracia é isso mesmo, num dia ganha-se, no outro dia perde-se. É preciso saber estar em democracia e esta é mais uma lição que todos devemos aprender.
Nós somos suficientemente humildes para reconhecer o muito que o povo fez pelo MPLA, agradecer o gesto, nós tudo faremos para retribuir o gesto que tiveram para connosco. Não, o MPLA está absolutamente sereno, aliás, vocês têm acompanhado a nossa trajetória. Fizemos uma campanha limpa, para mim uma das melhores campanhas que fizemos nestes 5 pleitos. Não tivemos problemas de maior, o povo quis que fosse assim, nós aceitamos o verdito. Todos que aqui estamos sabemos que a UNITA, antes de iniciar o jogo, já dizia que havia fraude. Portanto, não vai mudar o discurso, tal como durante todos estes anos nunca aprovou um Orçamento Geral de Estado. A UNITA não muda e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, aquilo que nos compete fazer. 1/10, 2 décimas de diferença, cálculos matemáticos, mas isso não nos preocupa. Não, absolutamente nenhuma. Aliás, vocês todos sabem que a maior parte dos países democráticos do mundo são governados por maiorias absolutas. Nós éramos uma das exceções, estávamos a governar com uma maioria qualificada. O povo quis que nós também tivéssemos uma maioria absoluta, é com essa maioria absoluta que nós vamos governar. Não há nenhum constrangimento para a governação. A vontade popular. A vontade popular. Não, a nós compete-nos fazer a leitura ponderada de tudo quanto aconteceu, do percurso que fizemos nestes últimos 5 anos. E em função disso, redirecionar algumas ações e melhorar a nossa prestação de serviço público. É isso que nós vamos tentar fazer nos próximos 5 anos. Não, nós não temos nada a ver com isso. Quem reclama tem que apresentar provas e tem que tratar o assunto com quem tem competência para o fazer. O MPLA é um jogador, não é árbitro. O árbitro é a CNE e a CNE compete dirimir as dúvidas que existirem. Nós vamos esperar tranquilamente como fizemos até agora. Eu creio que agora com a divulgação dos resultados tudo vai serenar. Pronto, a própria UNITA já reconheceu, eu vi há bocado uma notícia que dizia que na sua própria última sondagem dava uma vitória ao MPLA ainda com uma margem pequena. É bom que assumam isso publicamente e que serenem também os seus militantes, por forma a continuarmos a construir o país que todos queremos. Naturalmente, a nossa massa militante, como vocês veem, está tranquila. E nós assumimos desde o princípio que qualquer que fosse o verdito, nós estaríamos aqui para o admitir. E jamais tomaríamos alguma decisão contrária à vontade popular. Apesar, apesar de poder haver ligeiras alterações, porque ainda faltam 2,7% das mesas de voto por apurar, o MPLA fica com 51,07% dos votos, com 124 deputados eleitos. Assim, a UNITA com 44,05%, com 90 deputados eleitos, o PRS com 1,13%, com 2 deputados, a FNLA com 1,05%, com 2 deputados, o PHA com 1,01%, com 2 deputados eleitos. Em votos, este resultado confere com pouco mais de 3,162 milhões de votos no MPLA e 2,727 milhões para a UNITA, conseguidos entre os mais de 14 milhões de eleitores que votaram, ou pelo menos convidados para votar nestas eleições. A Casa C não elege qualquer deputado nestas que foram as mais rainhas eleições da história da democracia angolana. A abstenção passou ligeiramente os 54%, todavia com 124 deputados, com 220, o MPLA vê a oposição a crescer largamente no hemiciclo, que passa a contar com 96 eleitos, sendo 90 do partido, UNITA, e 6 repartidos igualmente pelo PRS, pela FNLA e pelo Partido Humanista de Angola, que entra pela primeira vez no Parlamento, embora o PHA foi criado recentemente, da única mulher, Bela Malaquias, a encabeçar uma lista de candidatos nestas histórias, das eleições em Angola, as quintas da sua história e as quartas depois da guerra ter acabado em 2002. Avanço-lhe outra deste quadrante, a comentadora da CNN Portugal, Helena Matos, que esteve a analisar os resultados provisórios que dão vitória ao MPLA, disse que aquela fase em que Portugal identificava Angola com o MPLA estará a chegar ao fim, felizmente para todos.
Aliás, porque há várias questões em cima da mesa neste momento. Portanto, há a questão das atas, não é? Das atas das mesas eleitorais. Há, sobretudo, pessoas ligadas à UNITA e pessoas que terão votado na UNITA que se mostram muito inquietas porque as atas não estão fixadas, não têm tido acesso às atas. Depois há os que fotografam as atas e as colocam online. Portanto, temos aqui esta questão. Existe também uma grande crítica, uma grande politização em torno daquilo que é a Comissão Eleitoral, portanto, com muitas críticas. Depois temos também os números, não sei se neste momento já são claros os números da abstenção, não têm em si, portanto, Já estão há uma abstenção crescente. Há também, que é uma abstenção, ela tem vindo em crescente também, quando era quase inexistente, isso também muitas vezes correspondia a uma não atualização das listas e tudo isso. Agora, nós temos de perceber que o Presidente vai a uma cidade, que é Luanda, que mudou. Ou seja, a UNITA ganhou Luanda. E, portanto, e nós, tendo em conta aquilo que tem sido a tendência de voto em Angola, que em 2008 o MPLA tinha 191 deputados e a UNITA tinha 16, e depois temos vindo, o MPLA passa de 191 para 175, para 150, agora creio que está em 124, a UNITA em 90, tendo em conta a importância das relações de Portugal com Angola, que nós, de uma vez por todas, percebamos e assumamos, com o país e também os nossos dirigentes políticos, dos mais diversos partidos, que a nossa relação deve ser com o Estado de Angola e não com o partido que ocupa o poder em Angola. Até porque muito provavelmente, que isto agora aqui é um achismo, ou seja, mas temos de perceber, como o Sérgio disse, a vitória foi tangencial e pode acontecer que numas próximas eleições seja de facto a UNITA a ganhar as eleições. Nós estamos num país com 2 grandes partidos, aliás, nestas eleições a terceira força ficou pulverizada, nem a Casa C nem o PRS conseguiram votações significativas. Portanto, temos de perceber que aquela ideia em que aquela fase em que Portugal identificava Angola com a MPLA, chegou ao fim, felizmente para todos, ou estará a chegar ao fim. Portanto, acho que tem de haver aí também uma maior cautela e a cidade, e isso é muito importante, é que o Presidente vai chegar a uma cidade onde a UNITA ganhou. Mas o nosso Presidente, que é sempre tão atento às questões da juventude, também deverá ter em conta que poderá haver uma divisão etária na distribuição do voto em Angola. Portanto, convém que percebamos e olhemos um bocadinho mais com o interesse imediato do dia da manhã, do contrato que lá está agora, e que pensemos um bocadinho mais a médio e longo prazo. Deixa agora lhe dizer que a missão de observação eleitoral da rede dos órgãos jurisdicionais e da administração eleitoral dos países de língua portuguesa considerou ontem, quinta-feira, em Luanda, que as eleições de quarta-feira, dia 24 de agosto, realizadas no nosso país, decorreram de acordo com os requisitos internacionais. A avaliação foi apresentada pelo presidente desta missão, José Carlos Barreiros, que acrescentou que a votação decorreu fundamentalmente em conformidade com os princípios legais do nosso país, Angola, salvaguardando que o objetivo da missão não é fazer críticas, mas sim recomendações. José Carlos Barreiros reconheceu, todavia, que no dia da votação registrou perturbações circunstanciais no início dos trabalhos, que disse dever-se a atrasos na abertura da votação e extinguiram-se imediatamente com a normalização do processo, constituída por 16 observadores que se dividiram em 6 equipas. O trabalho da missão iniciou-se no dia 16 de agosto e terminou ontem, quinta-feira, digamos, tendo depois das eleições sido realizadas na quarta-feira, a votação, incluindo então a abertura e encerramento de 80 assembleias de voto distribuídas pelas províncias de Luanda, Bengo, Benguela, Kwanza Norte e Kwanza Sul, num total de 34.206 eleitores registrados. A rede dos órgãos jurisdicionais e da administração eleitoral dos países de língua portuguesa, criada a 13 de dezembro de 2018, é uma associação sem fins lucrativos
que congrega os órgãos jurisdicionais e de administração eleitoral dos países membros da CPLP, unidos pelos laços históricos, culturais e de amizade existente entre estes países, tendo comum a língua portuguesa como um dos fundamentos da sua identidade. Estamos assim a fechar esta primeira presença. Vamos continuar a atualizar, sobretudo, os resultados e reações das eleições e a realização do funeral que tem hoje início com o corpo presente, na missa de corpo presente. Seguir-se-á este programa das exéquias de José Eduardo dos Santos amanhã, sábado, e vão terminar estas exéquias domingo, dia em que se vai realizar o funeral do ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos.